Personas da Dança, o canal que tem como objetivo preservar a memória, a trajetória de pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e no mundo. O canal Personas da Dança está dentro do YouTube. As entrevistas acontecem, ao menos por enquanto, ao vivo pelo Instagram. E se você ainda não conhece o canal, eu lhe convido a conhecê-lo. E se você gostar, por gentileza, se inscreva, aperte o sininho em todas, curta, compartilhe, porque a sua participação é muito importante. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico e criador do Personas da Dança. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Maria Emília Clark, de Maceió, Alagoas. Maria Emília Clark foi bailarina do Balé Estágio, uma das mais importantes e longevas companhias de dança do cenário brasileiro. Maria Emília hoje é diretora de uma escola particular, de uma companhia de dança e de um projeto social. Ou seja, a Maria Emília usa a dança como ferramenta de educação e isso é muitíssimo importante. Bem, vamos então conhecer aqui a história de Maria Emília Clark. Em alguns segundos ela estará conosco, bastante educadora. Maria Emília, estou aqui. Querida, tudo bem? Prazer imenso, obrigada pelo convite, pelo carinho. O seu trabalho tem sido importantíssimo, né, com a memória do Brasil e do mundo. Querida, olha, muito obrigado. Eu que quero agradecer a sua presença aqui, sua participação. Eu estava ali apresentando, você foi bailarina do Balé Estágio, e hoje você tem uma escola, tem uma companhia, tem um trabalho social que é muito importante. Eu queria começar do começo. Por que você abraçou a dança? Quando foi, Maria Emília? Primeiro eu queria dar boa noite a todos os amigos, a você, e Obrigado. dizer assim que hoje tudo isso que a gente está conseguindo realizar é uma missão que eu aprendi com Décio Otero e Mari Cagidali. São pessoas que devem ter todo o carinho muito especial da dança, do mundo reflexivo e memória brasileira. Deixo aqui o meu apelo a essa constante renovação de esforços. Bem, Wanderson, eu sou de Penedo, uma cidade da beira do Rio São Francisco, não é? Passei a minha infância observando ali o homem folk, todas as questões da dança, da religiosidade intensa, um ar espiritual que existe dentro da cidade, de preservação, de memória. E aos 11 anos de idade, eu vim a Maceió e iniciei o processo do balé clássico formativo. A minha formação vem da técnica clássica acadêmica, por onde sempre eu passei, não é? E até reverberar com a minha ida para o balé estágio, após a conclusão do meu curso de serviço social, no ano de 1988, e fiquei uma década com o estágio, né? E o que eu acho é que eu sempre tive um foco na minha formação. Então, eu sempre busquei não só a dança, mas como as artes cênicas. Eu sempre estive também, né, nas minhas horas de que seriam de divertimento, eu estava dançando, fazendo teatro, eu estava me apresentando em bodas de sangue, eu estava eu desfilava também, tinha uma carreira muito voltada para tudo que você imaginasse, né? E então, o estágio veio trazer à tona esse memorial histórico de vida no qual eu me permiti vivenciar. Porque, além de uma complementação de formação técnica, né, que a gente vai tendo ao longo dos anos, né, com Décio, com Márica, com Maestro Ricardo Ordones, com Liane Benevento, Maestro Zaraspe, né, Jorge Siqueira, tantos profissionais que passaram por lá durante esse período, mas também a Ademar Guerra, todo o trabalho de direção artística feito por Mari Cagidali. Então,
as obras me permitiam trazer à tona o meu eu criativo, o meu eu. O maestro Décio falava que talvez eu tenha sido a bailarina mais coreógrafa que ele teve, né? Por eu ter uma personalidade assim muito forte, cênica, né? Uhum. Sempre fui uma bailarina que saía da companhia, ia fazer mais outras aulas com Ismael Guiser, com Jane Blount. Então, assim, eu sempre queria ampliar a minha técnica, né? Eu sempre quis romper barreiras físicas, né? Eu pesava 60 quilos quando cheguei no estágio, em menos de um mês eu já estava com quase 45 quilos, né? Olha, Então, assim, porque é um ritmo diferente quando você está no, no, no universo mais de escola, de academia, é, numa cidade mais capacata com relação a isso. Há 25 anos eu já voltei, então vamos lá, mais de 35 anos atrás, né? aham, Então, esse reformular, não é, do corpo, da técnica e ampliar essa criatividade que até então era sempre procura, pois Décio e Márica sempre nas reuniões perguntavam quem foi ver o Alter Ballet, quem foi ver a exposição, né, do cliente, quem foi ver, enfim, o que estivesse passando no universo cultural, pictórico, de uma forma geral. Então, eu sempre estava com o dedo levantado e mais uma outra aham, pessoa. Então, assim, eu não desperdiçava o meu tempo, né? é, Então, eu acho que essa observação, e aí é o que eu falo, né, que a década de 90 foi uma década definidora para mim, é, porque além do meu amadurecimento como mulher, que eu fui aos 19 anos de idade, morar sozinha em São Paulo, né, de uma família tradicional, assim, aham, mas assim, com muita competência, com muita decisão, mas esse universo formativo, né, do cinema. Eu saía do estágio, ia fazer aula e só chegava 10 horas em casa, porque depois já ia para o cinema, já estava ali no Cine da Paulista, Belas Artes. Eu acho que esse universo me fez hoje trabalhar aqui em Alagoas, não é? Eu trabalho com as minhas pernas já há 25 anos, eu queria, minhas Maria próprias Emília, aulas. aham, antes da gente voltar aí para Maceió, primeiro eu queria responder aqui a Cíntia, que está dando boa noite para nós, esses coraçõezinhos aí para você, Cíntia Okuyama, seja bem-vinda. Maravilhosa, Cíntia, muito obrigada, uma fofa. Tão séria, tão. Ele acompanha muito também o seu canal, eu fico muito feliz. Eu também Ela é mãe de uma acompanho. ex-bailarina do estágio também. Sim, eu sei, É. nós já nos conhecemos. Prazer imenso, Cíntia. Obrigada pelo carinho de sempre. Sua fã Maria, também. Maria Emília, me chamou a atenção aqui, eu ia lhe fazer essa pergunta mais adiante, mas você acabou entrando aí nesse assunto. Você fez faculdade de Ciências Sociais, não é isso? Sim, eu sou assistente social, exatamente. Depois, Isso. quando eu voltei, eu fiz pós-graduação em metodologia do ensino das artes cênicas pela Uninter, Universidade Internacional de Curitiba. Olha, e você fez essa faculdade, dançou no Balé Estágio, que é um balé que busca as raízes, e aí você tem um trabalho social. Porque assim, nós estamos falando de dança, a dança, ela é como arte, ela tem múltiplas funções, né? Ela pode ser entretenimento puro e simples, que tem o seu valor. Ela pode ser um material de reflexão, obviamente tem o seu valor, e você usa porque você tem a sua escola particular, a sua companhia e um trabalho social. Você usa a dança como ferramenta de transformação social. Eu queria que você falasse sobre isso, da importância desse seu projeto. São 26 anos agora que eu voltei, Aham, né? Voltei como coordenadora de dança da Fundação Teatro Deodoro, extinta Funted. Entrei aham, direto no governo fazendo esse trabalho. E lá, além da atividade burocrática, existe um espaço chamado Papódromo, que é um espaço onde o Papa esteve, que era um espaço que estava parado. E eu resolvi lá naquela região, na beira da lagoa, iniciar uma seletiva para 30 bailarinas. Apareceram 300, eu tive que pegar 80. ah, Um espaço que não tinha muita estrutura,
Mas desde aquele momento, as coisas foram meio que. A minha vida, Wanderson, sempre foi muito teleguiada. Eu sempre busquei a formação de tudo, mas eu sempre fui meio que teleguiada para as coisas, assim, de uma forma espiritualmente falando, né? E desde, então, 1999, que eu iniciei esse trabalho, da sequência já veio a escola, já veio a companhia. O que é que eu penso? Eu tenho uma única ideia, Sim. trabalhar, Ah, e a partir do que eu sei como bailarina em técnica formativa, como ser humano, como um artista, como em todas as atividades que eu, Maria Emília, consigo propor a estes jovens, que hoje eu trabalho nas sextas e sábados, nos meus 2 horários, manhã e uhum. tarde, né? É, eu me desdobro para fazer com que a minha bagagem seja um caminho, né, de identificação. Então, por exemplo, eu estou sempre, após as aulas, fazendo um trabalho. Elas precisam. Está acontecendo uma exposição, por exemplo, sobre o modernismo, dentro desse espaço cultural no qual funciona esse, Aham. esse trabalho. Então, elas precisam ir lá nesse espaço, observar, apresentar, fazer contação de histórias, completar as palavras, não é? Então, assim, assim, o meu caminho é a técnica formativa, mas a minha, eu digo que a minha pintura é a evolução deles como seres humanos. Então, Você por vai exemplo, agregando, né, valores ali a essa isso. formação. Então, vamos ver se agora aprender a colocar uma mesa. Então, assim, Ah, eu sempre estou utilizando tudo que seja importante. Por exemplo, a gente fez o ano passado, eu trabalho com Igor Stravinsky e o Ennio Morricone. Não é? Elas tiveram que estudar, ambos os compositores, de épocas diferentes, não é? E aham. tiveram que apresentar esta linguagem, né? Dentro do balé, da história do balé, fazendo todo esse referencial da Sagração da Primavera e tudo que Stravinsky fez, e o Ennio Morricone sendo também um referencial no cinema. Então, elas também tiveram que entrar na questão do cinema e também na história da dança. Então, desta forma, esses adolescentes, por exemplo, eu tenho desse projeto inicial, eu já tenho uma menina que está fazendo já a PhD em física. Olha, O que é que eu quero dizer? Que ah, as boas influências, e se você faz desse universo, não só técnico do passo, porque o balé é fantástico, ele é disciplina, ele é controle, ele é equilíbrio, né? Ele trabalha a sua forma de pensar, você ali está 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, três, o que você fica voltada para aquela questão, você perde um pouco dos seus problemas, né? E ainda utiliza as suas emoções quando você dança, liberando problemas, liberando os traumas. Então, a dança ela tem esse universo já muito vasto. E se você ser paralelo a isso, começa a instigar também a formação geral, né? Você também começa a propor que existem possibilidades. Então, por é, exemplo, eu falo para elas, vai para a universidade aprender uma língua, ou vai para a internet aprender uma língua. Vai conhecer o mundo, vai para a internet conhecer a Itália. Você pode, através da internet, conhecer o mundo. Você não precisa ir uhum. para a Itália. Você pode conhecer esse universo mitológico. Então, eu estou sempre instigando. Saindo, é maravilhoso, não temos como fugir. Mas deixa o TikTok para o cantinho, vai estudar, vai buscar esse caminho que é definidor, né? É, Então, eu dou sempre, falo assim, vai estudar o cinema, porque vai que a prova de redação vai ser o cinema. Você pega o Ennio, né? é, Então, você tem o Ennio Morricone que você vai falar da música do cinema e todas as obras que ele você vai ter a 10 na redação. Então, assim, eu me aproveito
muito do que elas se apropriam enquanto que eu consigo fazer. Então, Né? Maria É Emília, esse meu é, olhar. você... Acho que eu me perdi aqui um pouco do que eu ia falar, mas é o seguinte, a gente vive num mundo e num país que é muito desigual. As pessoas que já nascem sem condições de estudar, de ter bons trabalhos, elas se perdem com muita facilidade ou elas não conseguem mudar aquela condição social que pertence a elas, pertence às suas famílias desde sempre. E como você falou na questão da espiritualidade, a Bíblia fala que más companhias estragam bons hábitos, e você está sendo uma excelente companhia para suas crianças, né? Você é como se você dissesse para elas, olha, então existe uma possibilidade aí de uma melhora e não se percam nesse mundo tortuoso. Você citou aí uma aluna sua que é PhD, está fazendo, né, o pós-doutorado, né, em física. O que você sente nesses seus alunos quando eles entram dentro de sala? Você vê essa resposta quando você pede para eles estudarem compositores, entrarem na internet? Você sente essa avidez também por uma busca de um outro universo? Sim, sim, eu tenho tido a sorte, Ah, né, de ter pessoas que estão caminhando neste meu olhar, não é? Eu uhum. estou conseguindo trazer aos pouquinhos, não é? Tive um caso em 26 anos que eu não pude reverter. Acontece. Durante a pandemia não tive como fazer essa reversão. Mas eu diria que 89% a 90% a gente tem conseguido manter um código. Nós temos um grande problema no projeto, que não é um grande problema por conta da realidade, mas é uma situação. O que passa? Quando elas estão naquele nível técnico que poderiam ingressar na minha companhia, por exemplo, ou em outros espaços, elas passam a trabalhar por uma exigência da própria família para ajudar em casa e tudo mais. Então, a Isso. gente tem essa questão. Mas os valores adquiridos e esta reflexão, elas guardam, reverberam. Eu tenho muitos depoimentos que eu venho guardando há anos. Acho que isso vai se tornar um material, né, de reflexão para a gente Aham. fazer uma edição no futuro. Sinto que eu tenho que escrever muito, assim, por tudo que a gente vem fazendo, porque o que acontece? Acabei me tornando, porque eu tinha que me virar com o que eu tinha, com as aulas da escola e tudo mais, então eu acabei começando a produzir muito. Então, por exemplo, são 24 projetos coreográficos com a escola, vinte e Aham. cinco com a companhia e demais com esse trabalho social. Já, 54 projetos que eu diria assim, de força, fora coreografias extras que a gente às vezes vai fazendo nesse pernoitar e nesse amanhecer da dança, não é? Mas assim, o que é que como que nós eu vejo esse movimento coreográfico nos 3 lugares que eu ando? Primeiro, a exigência da técnica. Isso aí eu preciso porque eu sou oriunda disso. Eu não posso fazer uma coisa que eu não sei. Então, assim, eu sou Aham. muito rigorosa, muito Caxias, realmente, na formação técnica. Com a escola, eu comecei a desenvolver, enquanto a gente não estava preparado, enquanto escola, para fazer um grande balé de repertório, eu comecei a ser realista e trabalhar coreografias dentro do meu universo, As me suas transformando possibilidades. numa coreógrafa musical e memorial. O que é que eu Uhum. quero dizer com isso? Eu Maria Emília, você comecei. me Pois não, permite uma interrupção breve, por favor? claro. Quem entrou aqui foi Fábio Vilardi, seu companheiro de estágio, e ele tá aí, eu não sei se ele esbarrou ali no celular dele ou se ele realmente enviou uma solicitação para participar do vídeo. Ô Fábio, é isso mesmo? Você quer entrar e me ajudar a entrevistar a Maria Emília? Eu vou achar ótimo e ela também, acredito. Confirma aí. Maravilha.
Eu não sei, né? Não sei se ele esbarrou ali ou se ele quer participar. Aí a gente espera que ele responder. Maria Emília, você trabalha dentro das suas possibilidades. Isso é mais uma demonstração de inteligência da sua parte. Não, a gente não pode dar um passo maior que a nossa perna. E aí, como é que é você lidar também com a sua escola particular? Que não é fácil ter uma escola particular. Olha, eu dou 8 aulas diárias. Tem uma Ah, menina que está caminhando comigo e tem um bailarino da companhia que, quando eu preciso, ele também está perto de mim. O que faço? Eu trabalho com companhia à noite, ao final de tudo que eu já fiz. ah, Eu consigo fazer, eu venho fazendo produções com uma pesquisa muito forte dentro da memória do Estado, como eu já lhe falei. Não é? Mas assim, eu vou a fundo nas questões. Então, como eu já citei, por exemplo, a bicicleta. Quando eu fui trabalhar a bicicleta, um trabalho inovador no ano de 2014, eu fui do Da Vinci, da bicicleta de madeira, a tudo que você imaginar sobre a bicicleta. Catracas que viraram figurinos e tudo mais. Então, assim, eu vou a fundo nessa pesquisa de cinema, artes visuais, e acabei com fazer e refazer, saber entrar nessa engrenagem de produção, porque eu diria que a gente não sabe fazer as coisas, a gente aprende diariamente com fazer e com fazer. é. E acabei sendo expert em construção de, por exemplo, eu interajo muito com elementos cênicos, né? Então eu A gente acabei percebe isso nos seus vídeos, nas fotos. Você tem cenários maravilhosos. isso. E outra coisa, para que seja exemplo para o Brasil, eu trabalho muito com a ideia da reciclagem. Isso é Ah, uma visão minha, de meu companheiro também, uma pessoa sempre muito um pesquisador também de tudo, da arte afro-brasileira, né? Africanidade, e também do mundo. É um médico, mas é da Academia Alagoana de Letras e também do Instituto Histórico Geográfico. A gente pensa muito no que vai fazer. E aham. aí eu acho que a gente começou por conta de tudo, eu comecei a reciclar muitos movimentos, né? O material, por exemplo, eu tive um porão, eu tive um porão de navio que foi 1912 Orações e Vozes, Ó, eu um desculpa, eu trabalho preciso passar muito isso para interessante você. sobre o Ó, quebra. alguém está chamando você de professora maravilhosa, Hermione. Eu não sei qual é o nome, me desculpe. Hermione, ela é do projeto atual do teatro. Vai, É olha uma aí, ela é maravilha. pensadíssima, séria também, muito focada. E aí a gente trabalha, começou a reciclar material. Claro que nem tudo que você vai fazer novo, você pode utilizar as mesmas coisas. Então, cada trabalho eu reciclo, por exemplo, um porão de navio virou um grande bicicletário, quando eu quis fazer um trabalho sobre a bicicleta educativa. Então, Hum, né? Então, aham, assim, esse reformular de coisas. Então, por exemplo, eu fiz o Opará, que é em cima do Rio São Francisco, na verdade, Alfredo Brandão com a Lenda da Baronesa. E esse cenário tinha sido totalmente reformulado, uma repaginação completamente diferente do TANS, que foi um espetáculo baseado na obra do grande pintor alagoano, que já foi para a Bienal de Lyon, Bienal de Veneza, Delson Shoa. ah, Ele era um pórtico que chamava para as grandes estruturas, e no Pará ele virou um caminho que o rio passava. Então, assim, o que é que eu quero dizer? A gente pode, né, ser criativa também nessa transformação e reciclagem do que você tem. Você não precisa estar fazendo tudo novo ao mesmo tempo, né? aham, aham. Então, essa ideia de, claro que você precisa daí ser uma pesquisadora também, gostar de estar à frente dessas questões, né? É. Então, eu vejo muito por aí, assim, no Brasil, né? Somente depois, após a pandemia, você caminhar nesse universo criativo da sustentabilidade, da reciclagem. Acho que é um espaço a ser seguido, né? Quem é diretores de companhias, que gosta de fazer esses grandes projetos, assim. Eu não consigo fazer algo muito. Faz a minha parte da minha natureza, Wanderson. Hum, Eu não consigo, eu já limpei muito, assim, mas eu tenho uma tendência a encher um pouco. Mas o maestro, todos os meus trabalhos, eu ah, sempre vim para o Décio e para a Márica. Há anos. Eu passei ah, 21 anos para montar um trabalho em cima, em homenagem, contextualizando. A gente usa muito essa forma de contextualizar
o estágio Décia Márica. Passei 21 anos produzindo coisas e mais coisas, mandando para eles, porque era muito para mim. Por exemplo, quando eu escuto uma música que o maestro Décio utilizou, eu tenho o maior respeito, eu não consigo usar. Eu consigo usar aquela música, Tá, entende? Eu tenho essa... Eu entendo. precisei mostrar tudo que eu estava fazendo. E aí vem uma questão que você me fez no outro, aquele outro encontro nosso. Eu, eu sou enraizada É, pela essência do Décia e da Márica. Não tem como meu trabalho não ser extremamente expressivo. Eu tenho uma expressividade muito forte, porque, além de eu ser, eu fui também cutucada por Márica, né? Porque a Márica tem uma atividade muito forte com essa parte teatral. Então, eu não consigo fazer um trabalho neutro. Pode ser que eu chegue um dia a fazer algo muito abstrato. distanciado, abstraído. Não, eu não tenho ainda não tenho essa capacidade. A minha capacidade é de criar coisas emocionalmente, pelo que falo, né? Interessantes, visualmente agradável, porque eu creio que a gente tem feito espetáculos que eles são cheios, mas não são cheios não é enxerto, é uma combinação de informação com muito zelo e respeito aonde eu andei, aos meus mestres, a arte do fazer dentro dos limites do que podemos fazer, né? Aham. Mas é isso, tem uma caminhada aí é, Grande e produtiva. grande, Eu produtiva. queria dizer, Muita Maria Emília, mudança. o canal, né, o Personas da Dança, ele está aqui agora, a gente está ao vivo, depois esse vídeo fica no Instagram para sempre, vai para o YouTube e entra na internet, se perde, e eu sei que acontecem muitas visualizações depois daqui. Então, eu quero dizer para as pessoas que vão assistir depois desse ao vivo, para procurarem os trabalhos de Maria Emília no YouTube, os vídeos, que ela não está falando nada da boca para fora. É um trabalho extremamente profundo, artístico. Os cenários são deslumbrantes. Eu acho que você poderia fazer uma exposição só dos cenários, né? Porque realmente falam muito. E aí eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, já que a gente falou das condições sociais do Brasil e das crianças e adolescentes que você atende. Você tem ajuda de patrocínios? Porque não se faz nada sem dinheiro. Sim. Eu passei muitos anos, eu cheguei a ter 400 alunos dentro da escola. Então, assim, eu conseguia fazer as minhas coisas com as minhas pernas, com o apoio de Fernando, na época, sempre meu companheiro, sempre parte, né? E algumas, por exemplo, apoio de pauta. Por exemplo, a Secretaria de Cultura é um apoio de pauta, né? Algo assim muito... porque existe um processo muito difícil de formação, mas a minha produção é praticamente sou eu e está no entorno, né? E claro que pequenas coisas que venham durante essa jornada a gente agradece, mas 90% tem sido com as minhas próprias pernas, com Uhum. o que a gente tem produzido, sou eu com esse vigor, né? Com essa É, persistência, né? Eu não tive filhos, então assim, a vida fica mais fácil, menos, né? Menos complicada, mas assim, é o foco no trabalho, é foco no fazer, persistente, de dar muitas aulas, né? é. E Mas é uma pena também, né, Maria Emília? Eu conversei a semana passada aqui no canal com um coreógrafo do Rio de Uhum, Janeiro, e a uhum, gente tem uma grande empresa brasileira, Petrobras, né, uhum, mantida com verba pública, é uma empresa que é da população. Não, não uhum, existe dinheiro público, existe o dinheiro que é do povo que paga impostos. E é uma empresa que patrocina pouquíssimas companhias, pouquíssimas mesmo. E eu disse para esse coreógrafo, não vai aqui de maneira alguma nenhuma crítica às companhias. Claro que não.
né? Felizes elas que recebem o patrocínio. A crítica é dirigida à companhia, porque existem muitos talentos, pessoas que trabalham muito, como você, por exemplo, que deveriam ser patrocinadas por uma empresa do governo. Isso. A gente, eu acho que assim, teve uma questão também, eu passei muitos anos, eu só tinha tempo para dar aula, administrar e produzir. Uhum. Teve também por exemplo, quando eu fiz a bicicleta, eu ainda, com a minha capacidade, né, de criação, assim, e de reflexão, falei, esse projeto eu poderia lançar para uma, né, uma marca, porque ele tem um conteúdo tão educativo, tão interessante, que eu tenho certeza que ninguém no mundo fez um trabalho como que a gente fez com a bicicleta. A gente botou a bicicleta de todas as formas que você imaginar. A Aham. bicicleta virou um santuário, a bicicleta virou a morte no trânsito, a bicicleta virou a criança quando descobre a roda, né? É. A criança virou a arte lá, Leonardo da Vinci, um espetáculo tão assim amplo de ideias e de criação, mas eu não mandei para ninguém, assim, eu fiz o trabalho, como eu lhe falei, mas ficou naquela reserva de, eu poderia ter feito e solicitado uma. Então, também tem essa falha minha, que eu diria assim que eu sou, assim, eu sou 80% profissional e tudo, mas falta ainda esse profissionalismo Mas é por falta de difícil fazer tempo, né? tudo. Você sabe. Você já faz muita coisa. Como fazer tudo? Olha, tem muita gente. Eu não sei quem é. A pessoa não se manifestou, mas tem alguém mandando muitos corações aqui para você. Que maravilha. Vamos falar de Fabinho, que também entrou aí. Ah, Fabinho, não, não só o Fábio, a né? Áurea também entrou A aqui. Áurea é maravilhosa. Olha, eu digo que eu tive a sorte de vivenciar uma geração dos anos 90, Então, eu queria tocar muitas nesse assunto, pessoas incríveis. a sua carreira como bailarina. Vamos lá, que a gente falou pouco aqui. É, por exemplo, eu convivi com muita gente especial, é, que hoje em dia estão aí, né, no processo. Então, toda a nata da dança, né, do balé de São Paulo, eu convivi porque eu corri atrás de todo mundo, né, para fazer aula. Já falei que eu tenho 80% de tudo de Décia de Mari. Mas, assim, eu posso, Fábio Vilardi, uma pessoa, um ser humano que ele extrapola a expectativa do ser humano, do bailarino, porque ele é um ser pensante, ele é um ser criativo, ele é um ser que une, ele é um ser extraordinário. Áurea Ferreira, uma grande amiga, que sempre esteve do meu lado. Eu carrego essas pessoas com muito carinho, eles sabem disso. É, tantos que foram, Gustavo Lopes, que eu entrei em Fortaleza. Quando eu vi Gustavo, que hoje em dia dá aula, né, nos lugares, né? A Uhum. gente levou de Fortaleza. Quer dizer, são pessoas que estão trabalhando, né? Mas aí falar de tantas pessoas, o Márcio, o Rongete, são tantas pessoas incríveis, né? Que passaram por mim. E, assim, o Mestre Ricardo Ordones, que foi um grande maestro argentino, dançante. Liliane Benevento, que fizemos aulas com ela. Era praticamente uma mãe, uma pessoa muito carismática comigo, né? E Márica, eu me tornei filha praticamente de Décia, de Márica, né? Mas tantas pessoas, Clarice Ambujanra, né? Foram muitas pessoas incríveis que passaram por lá E e que você a acha gente que guarda. essas Sônia pessoas todas. Mota, Sônia Mauchi, Marisa Matias, João Maurício da Companhia Porteiro, até hoje a gente, ele foi, é assim que eu sou muito observadora. João hoje pinta muito. Eu falei, gente, eu vivo falando, esse seu trabalho é um trabalho, une o que você, né, toda essa experiência com o que você faz de pintura, ele hoje faz muito bem, né, que foi da Porteiro, tantas pessoas incríveis, assim, que é porque foge, né, um pouco a gente falando, mas muitas pessoas maravilhosas que
né? A Paula, o Edgar, de Márica, E elas que ajudaram a construir a sua identidade hoje como professora e diretora. Ismênia, né, que faz seu caminho também. Muita gente que é, 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 a Marildo Cassiano, que foi para a escola do Bolshoi, acho que ele dava aula de contemporâneo. A Kênia Janaro, que também foi, dançamos juntas, depois ela foi para o Balé da Cidade, de São Paulo. Então, assim, eu convivi com pessoas incríveis, né? Que hoje em dia estão trabalhando. Eu guardo muito, né? Por exemplo, quando nós estivemos, fizemos toda a América Latina com o Décia Márica, Ah, nós tivemos o contato com aquele grande produtor, está me fugindo agora o nome, das companhias brasileiras, muito conhecido, Jorge Pérez. Jorge Pérez fazia toda a movimentação dos contatos, né, Brasil com a América Latina, com as companhias, né? E outra coisa, assim, sempre observando muito os cenários, que foram os grandes cenógrafos que o Balé Estágio teve, que está me fugindo agora. Então, assim, eu sempre fui uma apreciadora das coisas, né? Eu sempre gostava de estar na coxia, batendo prego com o Décio. Eu e ele fazíamos as cantos de coxia, os cenários. Então, assim, eu não me contentava só em dançar. Eu me contentava em varrer junto com eles. Eu achava aquilo importante. Acho que é por isso que também eu faço como eu venho fazendo, porque eles eram os primeiros a pegarem as vassouras ali no, né? é, A gente não tinha tanta coisa também, a gente tinha que correr atrás, assim. tem. Então, é esse universo produtivo, criativo, mas assim, de muita persistência que eu fui formada. E é nesse universo que eu acredito, porque foi através dele que eu estou fazendo e me refazendo, né, com essa É. sustentabilidade, criatividade, essas questões. Assim, também, quando você está em cena, você termina o espetáculo, você é muito aplaudido, e isso, de uma certa maneira, alimenta o ego, mas também você, daí a pouco, está batendo prego e está varrendo o chão. Isso tudo faz com que a sua humanidade venha muito para fora, né? É. A Marcedê, ela fala na biografia dela, eu tive a oportunidade, a felicidade de fazer 2 trabalhos com ela, e eu vi de perto como é uma pessoa humana. E ela disse assim, na minha época de bailarina, nós viajávamos pela Europa, nós carregávamos as malas, viajávamos de trem, e de uma cidade para outra carregávamos então aquele peso, e hoje está tudo muito fácil para os bailarinos, é viagem de avião, e tem alguém que carregue a mala e tal. E por uma coincidência ou não, né, a gente vê, e voltando aí ao seu trabalho, é por isso que eu estou falando sobre a Marcedê, a gente vê em vocês um trabalho de uma profundidade cênica que nem sempre a gente enxerga, né? Enfim, e isso mostra como o artista ele precisa estar conectado com a vida, não é? Não pode ficar posando de estrela, tem que estar vivendo, né, Marília? Concordo plenamente. Olha, é, a simplicidade de ser útil É, é, talvez, a definição de um artista produtivo no Brasil. Né? Eu acredito que essa produtividade, ela é oriunda da sua sensibilidade, mas existe algo mais forte que nós, que nos faz fazer. Eu acho que é missão mesmo. Temos, todos nós, você, seu trabalho, com a sua comunicação, você está trazendo à tona tantas pessoas incríveis. Algumas eu não conhecia. Eu estou achando fantástico que você. Até porque essa questão da memória é uma questão que, nas devidas proporções, nós estamos fazendo aqui com os nossos pensadores, escritores, artistas plásticos da Alagoana. sim. Uhum. Desta forma, a gente contribui com essa universalidade, porque quanto mais
pé no chão você está, mais você se universaliza. Então, eu acredito nessa força do fazer com simplicidade. E outra coisa, eu preciso aprender diariamente, Wanderson. Eu preciso estudar. Eu preciso sempre ter uma definição de algo novo para mim no dia a dia. Porque o meu pensamento criativo vem das inúmeras questões que eu possa ter acesso. E eu falo isso, pintura. Por exemplo, o primeiro trabalho que nós fizemos aqui quando eu voltei, que foi assim, que o Teatro Deodoro ficou fechado, o teatro mais antigo, neoclássico, estava fechado durante 10 anos. Os 10 anos que eu estava fora, ele ficou fechado. Eu voltei com uma ideia de, junto com tudo isso que eu já lhe falei, desse foco da africanidade que a gente tem, eu montei um trabalho chamado Negro, que era sobre um grupo de malês que, ao retornar para a África, foram tidos com imigrantes, né? E aí eu juntei companhia, trabalho social, isso logo de início, já fazendo já uma revolução, já ali eu comecei a entender que eu tinha uma tendência à criação, né? Mas assim, já com profundidade, não sei se você está me compreendendo. Não era um trabalho simples, era um trabalho que trazia uma largura. Não é só o verniz, né? Tem uma profundidade, tem uma estrutura. Né? E ainda assim, com os bailarinos meio que em formação, mas com a forma de coreografar muito profissional, que já dava uma disfarçada um pouco na dificuldade técnica, ainda estava em formação, porque eu estava trazendo pessoas que estavam chegando ainda, algumas que já tinham sido minhas alunas, porque eu dei aula aqui em uma outra escola. Antes de ir embora, com 16 anos, eu já dava aula. Eu já tinha um mundo, assim, já era conhecida. Então, voltar foi fácil ter também os alunos, porque além de tudo, a vivência fora, etc. Mas eu queria passar para você aqui boa noite do Manuel Proa, aderecista do Teatro Municipal do Rio. Está dando boa noite a todos nós. Boa noite, Manuel. Seja bem-vindo. Boa noite, Manuel. Seja bem-vindo. E, assim, essa coisa da técnica sempre me interessou muito, né? Quando ele falou, me reportei, nós estivemos no Teatro Municipal do Rio de Janeiro apresentando Sonhos, né, de Etram, e também Sair para o Mar. São duas obras incríveis do Décio. Uma sobre realismo e outra sobre Caine, né? Foram dois trabalhos bem interessantes, assim. E eu tinha uma cena que eu fazia uma transmutação entre a mulher e o diabo. Era um solo de expressividade cênica, né? E isso era muito forte. E eu lembro que certa vez no Teatro Municipal, um dos técnicos, quando eu saía, que eu vivia trabalhando com eles, que eu gostava disso, falou: você tem uma característica expressiva cênica que me lembra muito a Clara Nunes. Transmutação do personagem, isso decorrente do trabalho teatral de Décio, que veio de Ademar Guerra e tudo isso. A transmutação cênica desse personagem, uma mulher extremamente suave, né, interessante para um diabo, assim. Era uma cena de movimentos que fazia essa... É incrível essa luz que você nos transmite. E me lembrou muito a Clara Nunes. Clara Nunes. Isso eu lembrei agora, porque você falou do técnico, automaticamente. Eu conheci o Zé Moura também lá na época, quando eu fui, uma épocas diferentes que eu fui lá no Teatro Municipal, fiz aula com a Dona Tânia. Eu fui atrás da Dona Eugênia, em Copacabana, sabe? Sempre corri atrás das coisas. Fui no show da Eliana Karen, fazer aula com o Davidov, que ele fez um curso de férias fantástico. Isso eu bem novinha. Assim, você sempre buscou se aprimorar, né? Sempre correndo atrás. E nos Endas também, que a gente ia, né? Tive a oportunidade também de fazer algumas aulas com os profissionais que vinham de Nirud, que era no Rio, né? Enfim. E só que a gente tem que correr atrás, Anderson. Por exemplo, eu fui contratada no Ballet Estágio, era meu aniversário, 19 de janeiro,
Bem, aos 16 anos eu estava em São Paulo em cursos de férias. Janine Uhum. Blau, estágios, Ismael Guiz, essa coisa toda. O Ismael Guiz ele falou, Maria Emília, eu queria que você viesse aqui para a escola, a gente faz uma parceria, você vem para cá, faz a... Tinha 16 anos, tinha entrado na Universidade Federal de Maceió em Ciência Social. Meus pais falaram, eu voltei, eu falei, não, você vai concluir a sua universidade. Anos depois, eu estava concluindo o curso de Serviço Social, era a minha formatura em janeiro. Eu falei, concluí, papai e mamãe, posso agora seguir para São Paulo? Eu poderia optar em estar fazendo a colação de grau, que era em janeiro. Ah, Então, fui para São Paulo, né, acompanhada de Eliana Cavalcante. E lá, era 19 de janeiro, entrei para fazer uma aula, e o Décia América me chamaram. Olha, tem uma cubana, tem uma argentina, tem um uruguai, mas se você quiser, a vaga é sua. O que eu quero dizer é que tá. destino, nós corremos. São as opções que você faz na vida. Eu troquei É, uma festa de formatura que seria grandioso para os pais, né? Gosto. Mas eles compreenderam, né? Porque num outro momento eu não fui, mas ali com 19 anos já tinha concluído o curso e aconteceu essa. Porque não tenham dúvidas que a minha vida mudou. Que dos 19 aos 30 anos de idade, eu estava nesse fluxo de vida, é. não E o é? que que Então, se eu você tivesse de pretende? mulher mudando, Você já fez tanta coisa, já fez, está fazendo. O que é que falta ainda que você ainda não fez? Existe algum projeto? olha, eu nunca tive vontade de sair viajando com a companhia. Isso é Hum, honesto meu, porque eu sim. não tenho tempo para isso, eu tenho que me dar conta de tudo. Uhum. É, eu acho que eu tenho que se escrever. Escrever Escrever. sobre essas vivências, porque cada trabalho dá um pequeno livro, digamos assim. Mas eu acho que são três projetos. A escola, a companhia, que tem um caminho completamente parecido, mas é completamente diferente a estrutura coreográfica cênica, e o trabalho social, que aí já envolve essas questões que a gente conversou aqui, evolutivas de cada um. Então, são três caminhos, e aí uma biografia para o futuro, assim, no sentido não da biografia, mas no sentido de registrar essas emoções e essas sensações vivenciadas através de pessoas, com pessoas, porque nós não existimos. Nós somos o que vemos, o que estudamos, o que aprendemos, o que amamos. Então, fazer esse registro emotivo, real, intuitivo, né, desse, desse universo de pessoas, né, que foram tão importantes para mim, eu acho que eu devo esse trabalho, essa escrita sobre essas vivências, né, que foram passadas por ele. Na verdade, eu sou um instrumento do que vocês me fizeram crer e aprender. E eu creio nessa. Eu falta fazer essas produções escritas com o tempinho que vai. A gente vai mudando, né? O corpo vai. A gente vai. Eu ainda entro. Eu tenho a possibilidade de entrar em cena, ainda com, diria, com a dignidade de bailarina, né? Não para levantar, não para fazer, mas para ser um fio condutor de uma história, né? Uhum. Com, ainda estou com físico, faço aulas, né? Diárias, já pela manhã, logo cedinho, 7 horas da manhã. Mas a minha preocupação não é dançar. A minha preocupação é fazer um fio condutor daquilo que eu estou propondo enquanto coreografia daquele momento, porque eu tenho uma capacidade de amarrar o que eu não consegui amarrar, digamos, coreograficamente. Assim, sendo bem franca com você. Então, eu acho que eu consigo naquela. Então, aí o trabalho fica muito interessante, porque eu também produzo a trilha sonora. É mesmo? E eu também.
Eu também atuo na seletiva de imagens de cinema, porque há muitos anos que eu venho trabalhando com cinema conectado com a coreografia. Você acredita? Eu passo as minhas madrugadas fazendo seletivas de imagens, Eu, de eu, acre- cenas que e não é coisa, não é óbvio, é a arte que reunida com o movimento vai dar essa plenitude e essa espiritualidade na qual eu estou querendo produzir. Porque me interessa também nessas produções memoriais criativas, essa transmutação de cada ser humano. E aí eu venho uma questão espiritual que eu carrego muito forte, apesar de eu sou católica, sou curiosa de todas as religiões, mas eu creio que existe uma transmutação espiritual nessas obras que eu venho fazendo. Aí já é uma questão não palpável, mas existe um brilho muito forte nessas produções que ultrapassam a minha simples produção coreográfica. Porque, de certa forma, é como se eu encarnasse esta memória, estas pessoas, que eu passo assim, os 3 meses, 4 meses, 5 meses envolvida naquilo ali de uma forma muito intensa. Então, existe esse detalhe, é um detalhe para a gente. essa questão que vai além da É, fisicalidade, né? Além da questão corpórea. Maria Emília, vendo seus trabalhos, lendo sobre eles, eu repito aqui, entraram outras pessoas, procurem pelos trabalhos de Maria Emília Clarke no YouTube para vocês entenderem visualmente tudo que ela vem dizendo. E para mim fica nítido que o seu desejo é contribuir, e contribuir beneficamente. Você é uma pessoa agregadora, você extremamente estudiosa, dedicada, e que consegue juntar tudo isso e colocar num grande caldeirão que é o seu trabalho, e isso acaba gerando benefícios que vão se multiplicando, porque com esse trabalho social que você tem, não são só as crianças e os adolescentes os beneficiados, as famílias também dessas crianças e desses adolescentes. Então você vê como o seu trabalho se estende aí para além da sala de aula. E eu fico aqui muito comovido até e agradecido por você desenvolver esse trabalho, porque a dança realmente ela é muito mais do que entretenimento. Então eu quero lhe parabenizar por tudo o que você já fez, faz e ainda vai fazer. E eu quero agradecer a sua presença no Personas da Dança, Maria Emília. Muito obrigado. Foi um prazer. eu que agradeço e meu abraço forte e quente, né? E Que eu quem acredito nesta energia. Muito obrigada pelo seu carinho, respeito. Confesso que fiquei extremamente feliz com esse convite. Que bom, que bom. E nós também, muito felizes. E obrigado a todo mundo que apareceu. Olha aqui, aplausos para você, da Cosmelaine. E Sua aluna. uma aluna, beijo grande, obrigada a todos. Aplausos mesmo para Maria Emília Clark. Querida, um beijo. Uma boa noite e estamos por aqui. Estarei lá sempre comentando e fazendo as minhas simples reflexões sobre essas emoções que você vem nos proporcionando enquanto um propulsor da memória. Obrigado. Tchau, querido. Aí, ó, professora perfeita.